Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. O evangelho desta quarta-feira, Marcos capítulo 6, versículo de 45 a 52. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele a outra margem, em frente a Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedindo o que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite achava-se a barca no meio do lago, a ele a sós em terra. Vendo-os fatigarem de remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo tranquilizou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca, junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, e a você que com muito carinho me escuta pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, sejam todos bem-vindos a estes canais de evangelização. Eu peço sempre que você compartilhe esse vídeo, esse áudio, para que chegue a mais pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. O evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Ontem nós ouvimos a multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus teve compaixão do povo que o seguia há muito tempo. E hoje Jesus então se retirou da multidão juntamente com os seus discípulos. A palavra vai dizer que imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem na barca. Então os discípulos, se Jesus obrigou, porque algum ou outro ele não queria subir. Então eles obrigaram, Jesus obrigou eles a subir na barca e eles assim o fizeram. E a palavra fala aqui pela quarta vigília da noite. O que quer dizer quarta vigília da noite? Porque o dia ele era dividido em 4 vigílias. Primeiro, do pôr do sol até as 9 da manhã. Segundo, das 9 da manhã até meia-noite. Terceiro, da meia-noite até as 3 da manhã. E quarto, das 3 da manhã até o pôr do sol. Então a quarta vigília da noite era das 3 da manhã até o pôr do sol. Então Jesus apareceu a eles por volta das 3 até as 6 da manhã, de madrugada. Eles estavam no mar, estavam no barco. Penso eu que eles não queriam ir nesse barco, porque já estava tarde, já estava ventando, eles queriam descansar, porque já tinha acontecido a multiplicação dos pães, dos peixes. Eles estavam cansados, os discípulos estavam cansados. E repare que Jesus notou que eles estavam remando com certa dificuldade, porque estavam cansados, era fato, eles queriam descansar. Mas então apareceu um fantasma, segundo os discípulos. Avistaram um homem andando sobre o mar. Isso mesmo, Jesus apareceu caminhando sobre as ondas do mar. Então eles olharam, acharam que era um fantasma. E Jesus fala: não, tranquilizai-vos, sou eu. Então eles se encheram de pavor. Uns acreditaram, outros não, mas com muito pavor, com muito medo, acreditaram que era Jesus. Porque ouviu Jesus e viu a face de Jesus. Mas mesmo assim tiveram medo. Mesmo assim se assustaram. Imagina só, você num barco, de madrugada, tudo escuro, as ondas mexendo ali, o barco ia para um lado, para o outro, de repente aparece alguém sobre as águas. É de ter medo, não é? Eles tiveram medo. Mas Jesus logo tranquilizou. E o coração deles encheram-se de pavor, porque viram um homem caminhar sobre as águas. E a palavra diz, meu irmão, minha irmã, que no último versículo, no versículo 52, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães, e o coração deles estava
insensíveis. Repare para você ver o motivo do pavor. Repare para vocês ver o motivo do espanto e do medo. Eles não tinham compreendido ainda a multiplicação dos peixes. Por mais que eles fizeram parte dessa multiplicação, porque foi eles quem levou os pães e os peixes para Jesus e depois distribuiu ao povo, eles ainda estavam apavorados com a multiplicação dos pães, e logo em seguida Jesus aparece andando sobre o mar. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes na nossa vida nós ficamos apavorados diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das provações que o mundo tem colocado para nós, e quantas vezes nós fixamos o olhar em Jesus como os discípulos fixou, e mesmo assim vem ao nosso coração um certo medo, um certo pavor. Meu irmão, minha irmã, é preciso confiar. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida que você necessita, que você precisa urgentemente que Jesus cesse na sua vida. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, confie em Jesus, confie no Mestre Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, este mesmo Evangelho, Jesus caminhando sobre o mar, Pedro vai duvidar que era o Senhor. Então Pedro fala: se for o Senhor mesmo, venha até mim. Então Pedro olha Jesus estender as mãos sobre ele e fala: venha caminhar. Então Pedro vai caminhando e teve medo, depois ele começou a afundar. Nesse mesmo evangelho. E hoje São Marcos vai nos dizer mais claramente a passagem que Jesus caminha sobre o mar. Meu irmão, minha irmã, tenha fé. Permita que Jesus caminhe na sua vida. Permita que Jesus possa assumir o controle de toda tempestade, de toda situação. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração, meus irmãos. Paz e bem, não se esqueça de compartilhar.